chega aqui e estará orando neste momento. Pastor Taranto está com toda a liberdade agora, vai entregar tudo que o Senhor já colocou no seu coração. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Feliz Dia das Mães para todas as mães. Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui, ó Deus, o teu servo, ó Deus, venha usar, Senhor, mais uma vez. Meu Deus, eu creio que o Senhor já colocou a palavra ao coração do teu servo. Agora usa ele, ó Pai, para transmitir, Senhor, para nós, Senhor, que possa entrar no nosso coração através dos nossos ouvidos, ouvindo a tua palavra, Pai. Nós cremos no nome de Jesus, amém. Pai do Senhor, amados, podeis assentar. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui pela primeira vez. Segunda, eu tive aqui numa palestra para adolescentes, mas não era ainda o pastor Roberto que estava aqui. E agradeço ao pastor pelo convite, muito obrigado. Ele falou sobre alguns impedimentos para que eu pudesse estar aqui. Nem sempre impedimento é prova, às vezes impedimento é livramento, né? Mas eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar aqui nessa noite. E eu agradeço ao vosso pastor pelo carinho. Feliz de rever alguns irmãos, nós. O irmão Hélios está ali, tem o Cleiton, o Evandro também, não sei se está aí o Evandro. Esse pianinho, ele era daqui, né? Então tem alguns irmãos queridos aqui. A minha esposa não pôde estar, que ela tem que apresentar é professora do município e tem que apresentar um relatório, ela pediu perdão. Eu trago aqui um abraço e já trago também os parabéns a todas as irmãs pelo vosso dia, que Deus continue abençoando. Eu pedi a autorização do vosso pastor para fazer uma apresentação rápida aqui dos nossos livros. Tem alguns livros que nós escrevemos. Queria apresentar o primeiro, o Insight de um Pastor Chato. Insight são reflexões de um pastor chato, é bem a minha cara mesmo, né? Então, o que a gente fala aqui? Tem 25 artigos sobre uma reflexão sobre o atual o estado da igreja, não da nossa, mas na igreja, num cômputo geral. Algumas coisas tristes que nós temos visto nas igrejas. Alguns têm transformado o evangelho em outras coisas que não são... Não é realmente aquilo que Deus deixou como propósito para a igreja. Temos algumas reflexões aqui, também alguns estudos bíblicos interessantes. Por exemplo, você sabia que Jesus era fariseu? Nós colocamos aqui por que Jesus era fariseu. Não o fariseu da época dele ali, aqueles fariseus já estão corrompidos. Mas nós procuramos trazer aqui algumas informações sobre o verdadeiro fariseu, que era um mestre da época. Salmo 23... Você, quem sabe, sempre interpretou de forma errada. Então, nós procuramos trazer aqui a forma correta da interpretação. Será que a mulher de Jó mandou mesmo ele amaldiçoar a Deus? Então, aqui está a resposta. Se você adquirir, você vai ter a resposta. Temos outro livro aqui que fala sobre salvação pura e simples. Nós, às vezes, temos algumas dificuldades em entender o porquê nós somos salvos. Somos salvos de quê? Quais são as implicações de Jesus como Salvador? Por que Jesus morreu na cruz por mim? Por que Jesus, quando era pequenininho, a mãe dele colocou ele dentro de uma manjedoura? Você sabia que tinha uma tradição desde a época da lei? Então, tem muitas informações aqui sobre o que é arminianismo, o que é calvinismo. Tem muitos debates na internet e não entende o que é isso. Eu procurei trazer de forma aqui bem clara para que os irmãos possam ter essa explicação. E você vai entender também por que você é salvo, quais são as implicações e as bênçãos de você ser salvo. Tá vendo? São 3 ovelhinhas aqui, são as 3 confissões de fé, a arminiana, a calvinista e a luterana. Nós não estamos aqui para confrontar e falar uma está certa, outra está errada. Nós procuramos harmonizar de forma bíblica o que é que Jesus tem para nós com salvação. Outro livro é esse aqui, é Doutrina ou Costume. Esse aqui tem feito muito sucesso, os irmãos têm gostado bastante. Nós da Assembleia de Deus, eu falo nós, porque eu já estou na Assembleia de Deus há quase 40 anos, dúvidas nós temos o que é doutrina e o que é uso e costume. Exemplo, nós que somos pais, eu já tive filhos adolescentes, e é muito comum os filhos perguntarem, pai, é pecado fazer tatuagem? Então nós procuramos colocar aqui se é pecado ou não, por quê, qual é a origem. Não só não é pecado, sim, não. Então nós procuramos trazer a explicação por quê. Por que
que alguns dizem que colocar maquiagem é pecado. Será que é pecado mesmo isso? Dançar na igreja é pecado? Você sabia que os irmãos no início da igreja eles dançavam na igreja? Está na história da igreja. Né? Você sabe, por que na Assembleia de Deus não pode usar barba? Estou vendo o irmão ali, ó, você está fora da doutrina, hein, varão? Mas espera, agora você vai ficar feliz. Você sabia que Jesus usava barba? Está escrito, sabe onde? Leia que você vai comprar aqui, você vai ver. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Jesus usava barba. Por que na Assembleia de Deus a gente usa terno? Jesus usava terno? Não. Então por quê? Então tem um motivo por causa de porquê que a gente usa nossos usos e costumes. Aqui a gente procura fazer a distinção, o que é uso, costume, tradição, cultura. Então, irmãos, jogar no tigrinho é pecado? Quem joga no tigrinho aí? E aí? Está na Bíblia? Não, na Bíblia não fala tigrinho, mas a Bíblia fala outra coisa que tem relação com gastar dinheiro com aquilo que não é pão e com aquilo que não é leite. Então, temos aqui respostas bíblicas, tá? Não é, o pastor Taranto acha. Eu boto aqui versículos bíblicos, quando não versículos, também referências históricas, teológicas também. E, por último, não menos importante, tem um último livrinho que escrevemos, de História da Igreja. Eu tive o prazer de ser um dos poucos brasileiros pentecostais que escreveu História da Igreja. Então, temos poucos, eu sou um dos poucos para a glória do Senhor. História da Igreja. Mais de 20 livros sobre História da Igreja estão reunidos aqui. Fizemos um resumo e temos algumas reflexões importantes, desde antes de Jesus vir à Terra e até o caminhar da Igreja, até os dias atuais, desembocando em todas essas denominações. Por que tiveram tantas denominações? Você já parou para pensar o fato de você estar confortavelmente sentado nesse banco, mas quanto sangue foi derramado pelos nossos irmãos para que pudéssemos estar aqui? Então, nesse livro que nós procuramos mostrar, a história é muito longa, não dá para contar aqui, mas só uma rapidinho, uma nossa irmã chamada Perpétua, no norte da África, ela era africana, e ela foi presa, grávida, simplesmente porque cria em Jesus. Uma moça de 20 anos, juntamente com a sua auxiliar, uma moça também chamada Felicidade, e as duas, uma deu à luz na cadeia, a outra deu à luz e o filho foi levado para os pais tomarem conta, e essas duas moças foram colocadas numa arena para serem chifradas por uma vaca até morrer só porque eram cristãs. A Perpétua, ela toma uma chifrada, não morre, a Felicidade é chifrada e morre, a Perpétua ainda fica viva, e o governante manda que um soldado inexperiente vá até ela e execute com um golpe fatal de espada no pescoço. O rapaz, muito nervoso, acerta a espada no lugar errado, pega no ombro, e ela pega aquela espada e diz: não é aí, é aqui. E ela morre para a glória do Senhor. Fico vendo uma história dessa na história da igreja e vejo irmãos brigando no estacionamento por causa de vaga. Eu falo, meu Deus do céu, você não sabe de nada. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a história da igreja, só tem 2 livros desse aqui que sobraram. Quem for afortunado vai levar. No final, estaremos lá atrás, se você quiser nos abençoar. Amém. Se não quiser, ninguém é obrigado a comprar nada. Eu não cobrei para vir aqui e nem coloquei a venda de livro aí como subsídio da minha vinda. Vamos ao que interessa. Eu queria dar um título para a nossa mensagem. O pastor nos disse que é um culto da família. Hoje é Dia das Mães, um dia bom para falar sobre família. O título da nossa mensagem é Celebrando a Transformação de uma Maldição em Bênção. Abra a Bíblia aí. No 8º livro da Bíblia. E agora, hein? Abra então, vou te ajudar. Abra aí a sua Bíblia no livro de Ruth. O livro de Ruth foi um livro que foi colocado na Bíblia para você não achar. Colocou, falou, vou esconder esse livro para ninguém achar. Livro de Ruth. Já achou aí? O pessoal aqui é bom, rapaz. Aqui, pastor Roberto aí doutrina direitinho. Vamos lá, o capítulo 1. Vamos ver alguns versículos. Eu queria que você prestasse bastante atenção
do que nós vamos falar, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Já tem falado e vai continuar falando. Ruth 1, do versículo 5 ao 22. Ruth 1, desculpe, do versículo 1 ao 5, depois do versículo 22. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Versículo 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, na minha Bíblia tem uma vírgula, sua nora, vírgula, ao quê? Moabita. E chegaram a Belém no princípio das cegas da cevada. Amém? Vamos fazer algumas colocações importantes a respeito desse livro. Quem sabe algumas curiosidades para você que não sabia. Mas a Bíblia só tem 2 livros com nome de mulher. Um é o livro de Ruth e o outro é o livro de Esther. O livro de Ruth começa com morte e termina com festa. O livro de Esther é o contrário. Começa com festa e termina com morte. O livro de Ruth fala de uma moça que era de Moabe, uma terra amaldiçoada, e se casa com um homem abençoado chamado Boaz, judeu. O livro de Esther é o contrário. É uma moça judia que se casa com um rei judeu, que era gentil, né, chamado Xerxes ou Ataxerxes. E é dito no texto que nós lemos aqui, eu quero fazer uma pregação expositiva. Então nós vamos trabalhar de uma forma de andar no texto passo a passo para a gente entender o episódio e quais são as lições que nós podemos aplicar nas nossas vidas. Então é dito que eles moravam numa cidade chamada Belém. Irmãos, preste atenção. Todos os nomes na Bíblia, seja nome de lugar, nome de pessoas, nome de vales, de rios, de montanhas, esses nomes sempre estão relacionados com os episódios onde eles estão inseridos. Eles moravam em Belém. Belém significa casa do pão. É a junção de 2 palavras hebraicas, bet, que é hem, pão, casa do pão. E a Bíblia diz que havia fome em Belém. E uma família bem pós-moderna, como as nossas atuais, porque era um casal que tinha 2 filhos, era Elimeleque, é o pai de família, cujo nome significa meu Deus é rei, Elimeleque, e a esposa tinha um nome também muito bonito, chamado Noemi, que significa doçura, certo? E eles estão morando numa cidade que se chama Belém, e de repente a Bíblia diz que houve fome nesse lugar chamado Belém. A fome é uma coisa muito terrível, irmãos. É tão terrível que a Bíblia fala de 13 vezes no Antigo Testamento que Deus disciplinou o povo com fome por causa da desobediência. Por quê? Porque lá em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao 4, estão registradas as bênçãos para aqueles que obedecessem aos mandamentos do Senhor. E dentre as bênçãos estava, olha, vocês vão plantar e no tempo certo vocês vão colher. Eu vou mandar chuva no tempo certo, vai dar tudo certinho, vai tudo correr redondinho. Os seus filhos vão ser os mais lindos da terra. Vocês vão ter, o gado vai ser o mais gordinho. Eu vou fazer tudo florescer, tudo conforme o que tem que ser, segundo o ciclo da natureza. Desde que vocês sejam obedientes aos meus mandamentos.
Isso está em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao 14. Só que o mesmo capítulo, que é o capítulo 28, do versículo 15 ao 68, fala de maldições. Entenda, são quase 4 vezes mais maldições do que bênção. E olha, depois você lê em casa com mais tempo, mas, pastor Roberto, tem uma maldição lá que está dizendo o seguinte: você vai casar e quem vai para a lua de mel com a tua mulher é outro. Tu já pensou um negócio desse? Está escrito lá, maldição. Então, você que está querendo casar aí, ó, fica na benção aí. Né? Era assim. Ainda diz o seguinte, lá dentre as maldições: vou transformar o céu em ferro e o céu em bronze, ou chover. Então, o fato de não chover, dentre tantas outras maldições, o inimigo vai vir sobre você, lá nas bênçãos, estava dizendo, o inimigo virá para você, contra você, por um caminho e vai fugir por 7. Lá na maldição está dizendo, o inimigo vai vir contra você e você vai fugir por 7, ao contrário. Então, irmãos, olha a distinção, a diferença com bênção e maldição. Então, eu quero pegar aqui somente a parte da fome. Então, estava inserida aqui, dentre as maldições, a fome. E a Bíblia diz que havia fome na época em que os juízes julgavam. O livro de Ruth é um livro que aconteceu na época dos juízes. O juízes foi um período, falamos que o livro de Ruth é o 8º livro da Bíblia, e o número 8, na numerologia bíblica, é o livro dos recomeços. Tanto é que Jesus ressuscitou no 8º dia, ele morreu na sexta, sábado é o 7, domingo é o 8º. Não, pastor, domingo é o 1º, é o 8º, certo? Então foi no 8º dia. E o livro de Ruth, inclusive, ele é colocado estrategicamente aqui entre o livro de Juízes e o livro de Samuel, porque está acabando um período de juízes e vai começar um período de reis. Então, o número 8 fala de recomeços. Eu tenho certeza que o Senhor trouxe pessoas, famílias aqui, porque o Senhor quer fazer recomeços. Ele quer dar um princípio novo em alguma coisa, quem sabe algum relacionamento que está fora do que deveria estar. E o Senhor nos trouxe aqui para colocar as coisas no lugar. Então havia fome na terra, e o Senhor então mandou essa fome. Agora, olha só que coisa mais frustrante, uma família que mora numa cidade chamada Casa do Pão, e não tem pão. Eu não sei você, mas antes de vir para cá, eu comi um negocinho lá, antes de vir para casa, coisa boa, e vim para o culto e comer um pãozinho antes, não é? Um cafezinho. Agora você já pensou chegar lá na padaria do seu Zé? Seu Zé, eu queria aí 5 pãezinhos, olha aqui, está escrito para aqui não tem pão. Trazendo para o lado espiritual, irmãos, onde que é o lugar que nós nos reunimos para, espiritualmente, onde é o lugar que nós nos reunimos para comer o pãozinho espiritual? Onde que é? Né? Hoje eu fiquei meio angustiado, porque de manhã não teve pãozinho. Eu fiquei meio, não teve, né? Claro, motivo justo, né? Os irmãos foram pagar um churrasco para as irmãs, né? Mas não teve a escola bíblica dominical. Então, aqui é o lugar que a gente vem. Eu tenho certeza que você veio ávido, você veio ávida, veio ansioso e ansiosa para escutar a palavra de Deus. E aqui é um lugar que a gente vem para nos alimentar com esse pão espiritual, o pão celestial. Agora, preste atenção uma coisa. Isso aqui é só uma comparação. Se essa padaria espiritual chamada igreja, se dependesse de mim, se vocês dependessem de mim para trazer pão, poderia acontecer de um dia eu estar enfermo, não viria e não teria pão. Poderia acontecer também, inclusive com o melhor bom gosto que o pastor pudesse ter, mas poderia faltar um dia que você ser frustrado, não teria pão. Só que essa padaria não é minha, não é do pastor Roberto, não é do pastor Adão lá da sede. Essa igreja espiritual, essa padaria espiritual, ela tem um dono. E é o Espírito Santo de Deus. E enquanto ele for o padeiro dessa padaria, dessa Bethlehem, não vai faltar pão em Belém. Fique tranquilo, porque nunca vai faltar pão em Belém. A Bíblia diz então que essa família bem pós-moderna, um pai, esposa e 2 filhos, resolvem sair desse lugar chamado Belém e resolvem ir peregrinar no lugar chamado Moabe. Eu falei para vocês que todos os nomes na Bíblia têm um significado. Falei do Elimeleque, meu Deus é rei, que é o pai de família. Noemi, cujo nome é doçura.
Só que eles tinham 2 filhos, né, irmãos? Só que eles não vigiaram para colocar nome nos filhos. Porque eu me lembro quando a minha esposa estava grávida, em 1991, naquela época a internet estava começando. Quem quisesse pegar ou consultar significado de nomes bíblicos ou não, você deveria ir na banca de jornal comprar uma revistinha com nome de bebês. Quem se lembra disso? Pessoal do grupo de risco aí se lembra. Os mais novinhos não. Hoje é só ir lá no Google, nomes bíblicos. Pá! Já aparece um monte de aquela relação. Na minha época não era assim não. Tinha que ir lá na banca de jornal comprar. Eu me lembro quando Jonatas nasceu, fui procurar o significado, que era presente de Deus. Depois nasceu Isabela, também algo do... Procura colocar nome significativo nos filhos, nome peso, porque o nome diz muito quem a pessoa vai ser. Eu creio assim, e a gente tem prova na Bíblia de que é assim. Mas veja que eles não vigiaram para colocar um nome nos filhos, porque um deles se chamava Malom. Sabe o que significa Malom, irmãos? Malom significa doença. Quem colocaria o nome de doença num filho? Fala aí uma doença. Gastrite. Já pensou na escola? Gastrite. Presente. Sinusite. Aqui. Bursite. Presente. É nome de doença. Depois você pode consultar lá, ver lá, procura um dicionário sério de hebraico, português, você vai ver. Malom significa doença, enfermidade. O irmão dele tem um nome pior ainda. O nome Quilion significa quase morto. Aquele que está definhando, que está ficando doente a ponto de secar e morrer. Se fosse no Brasil, o nome desse cara seria Pé na Cova. Quem botaria o nome? Irmão, estou falando sério, não estou brincando, não vou brincar essas coisas. Está na Bíblia isso. Eles não vigiaram. E eles resolvem ir morar no lugar chamado Moabe. Que lugar era esse Moabe? Irmãos, olha só. Moabe era um lugar onde acontecendo, com relação a Belém, Moabe ficava a 800 metros de altitude. Eu estava vendo hoje, aqui já estava frio, hoje de manhã estava 13 graus, né? 16, depois à tarde. Lá em Curitiba estava 13 e à noite vai fazer 3. Porque é mais alto. Lugar mais alto, a temperatura é diferente, o clima é diferente, a chuva é diferente, é tudo diferente. E lá em Moabe era diferente de Belém também, porque lá em cima, por ser um lugar mais alto, as coisas eram mais prósperas. O gado era mais gordo, porque chovia mais, tinha mais grama, você dormia de edredom lá em cima, enquanto lá em Belém o pessoal dormia lá ao relento, porque tinha um calor lascado. Então era tudo diferente. E outra coisa, lá em Moabe tinha mais emprego, tinha mais oportunidade. Em outras palavras, Moabe era o lugar onde as coisas estavam bombando. Aí o pai de família, irmãos, qual é o pai de família que não tomaria a mesma atitude quando está tendo crise no lugar, com a família passando necessidade? E a gente sai do lugar e vamos mesmo, quer ver só, eu não sou daqui, quem não é daqui? Eita, aí um monte de gente que veio para Moabe. Eu também não sou daqui. Não estou te acusando não, estou junto, estamos juntos. A gente quer o melhor, é ou não é, irmãos? Eles escolheram ir para um lugar amaldiçoado. Porque Moabe, se você ler o livro de Deuteronômio, no capítulo 23, diz assim: nenhum moabita e nenhum amonita poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também seus descendentes até a 10ª geração. Sabe por quê? Porque quando Moisés saiu com Israel do Egito, eles passaram por Moabe, Moabe fica no lugar alto, eles passaram por baixo, e Moisés mandou um mensageiro lá para o rei Balaque, que era o rei de Moabe, e falou: rapaz, a gente só quer um pedacinho de pão e água para a gente passar, nós estamos tomando posse da nossa terra. Balaque falou assim: vocês estão querendo me enganar, eu te conheço, meu irmão, aqui não, esse aqui é irmão desse, vocês estão querendo invadir aqui, não, a gente só quer pão e água. E sabe o que ele fez? Não contente de não dar pão e água, ainda foi lá na Babilônia e contratou Balaão, um bruxo, para amaldiçoar Israel. E por 3 vezes Balaão tentou amaldiçoar. Foi a primeira vez que vai lá, Balaão, amaldiçoa. Quando ele olhou, que Jeová vos abençoe. Ei, eu estou te pagando para amaldiçoar, como é que tu está abençoando? Não, agora vai, a terceira vez, segunda vez, vamos lá. Agora, vai lá, vai lá, Balaão.
que vocês sejam prósperos na terra e ninguém suporte você. Ô, amigo, eu estou te pagando para você amaldiçoar. Não, agora vai, terceira vai lá. Monta os altares aí, vamos lá, agora vai. 1, 2, 3. Que Jeová seja constante nas vossas vidas. Para! Como é que você está abençoando quem eu estou te pagando para amaldiçoar? É o seguinte, Balaque, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Por causa disso, Deus amaldiçoou Moabe. Não foi sem causa. Voltando para as escolhas, muitas vezes que a gente vê um lugar onde as coisas estão bombando, nem sempre o lugar onde as coisas estão acontecendo, estão bombando, é o lugar que Deus nos quer. Estou falando de Itajaí, não. Mas quem está ouvindo sabe. Nem sempre um convite que nos é feito lá de Moab. Rapaz, o que tu está fazendo aí? Não, rapaz, vem para cá. Isso acontece ministerialmente também, pastor. Eu já recebi convite para ir para Moab. Olha, eu já recebi convite para ir para grandes igrejas. Quando eu morei no Rio de Janeiro, morei 23 anos lá. Tem um grande pregador, prega muito por aqui. Fizemos um seminário junto na década de 80. E certa vez ele falou assim: onde é que você está aí, Taranto? Eu falei: estou na igreja assim, assim. Ah, se você estivesse em Moab. Não era bem Moab que ele estava falando, era outro lugar lá. Entenda, a gente tem que saber fazer diferença, diferenciar as coisas. Não é porque o lugar que ele está dizendo, o lugar onde ele está abençoando. Às vezes, irmãos, o lugar que estão nos convidando para ir, o lugar é uma bênção, é abençoado. As coisas realmente, Deus está abençoando o lugar. O lugar é bênção, mas o convite é do diabo. Porque Deus não nos quer lá. Nós não podemos sair do lugar onde Deus nos colocou, porque se Ele prometeu nos abençoar onde Ele nos colocou, Ele vai nos visitar onde Ele nos colocou. Então, se você veio aqui nessa noite e está com as malinhas prontas para ir para Moabe, o Senhor te diz: não, não vá. O nosso problema é que nós queremos sempre abençoar o que Deus amaldiçoou. É triste ver nas redes sociais quando alguém que era referência para mim, um grande pastor, um líder, já está no segundo, terceiro e quarto casamento. E ainda vai lá, Deus me deu. Ela está um velho, arrastando chinelo com uma boizinha de 20 e poucos anos. Aquela mulher que dividiu o ovo com ele no começo não presta mais. Não, agora eu sou de outro nível. Você é nível? Qual nível que tu é? Tu é um pecador miserável. E quer justificar, você quer santificar algo que Deus amaldiçoou. Entenda, o que Deus amaldiçoou, amaldiçoado está. Não existe adultério gospel, meu irmão. Não existe prostituição santa. Não existe roubo ungido. Não existe isso não. O que é maldição, é maldição. O que está errado, é errado. Não existe fornicação consagrada. Namorar com aquela mãozinha desgovernada que vai para tudo quanto é buraco. Isso é mal. Depois vem cantar aqui: vai lavar essa mão. Não queira abençoar o que Deus amaldiçoou. E a Bíblia diz que o Elimeleque, junto com a sua esposa Doçura, Elimeleque é meu Deus é rei, juntamente com o Malom, que é doença, e o Quilion, que é quase morto, foram para Moabe. Sabe o que aconteceu? Nós lemos, passou um pouquinho, Elimeleque morreu. Agora está uma mãe com 2 adolescentes, os jovens, e esses jovens, sem uma referência paterna em casa, se juntam com 2 tchutchucas lá de Moabe, e se casam com as 2 lá. Uma se chamava Ruth, a outra órfã. Não é o que está escrito ali? Mas lá, eu sou da Marinha, sou aposentado da Marinha. Na Marinha tem um ditado que diz assim: nada está tão ruim que não possa piorar um pouco. Passou um tempo, morreu Malom, que já estava doente, mal. Pé na cova, só faltava um empurrão. Foi também
Agora a Bíblia diz que ficaram 3 noras, 3 viúvas, uma sogra e 2 noras abandonadas. E agora estão ali aquelas 3 senhoras. Se hoje já está difícil, irmãos, para uma viúva, a gente sabe que às vezes vai no INSS, até quem tem plano de saúde, marca lá para daqui 3, 4 meses, não é assim? Ou mais. Você imagina naquela época que nem INSS tinha. Cuidar de viúvas e de órfãos é algo tão sério que no Novo Testamento foi uma das primeiras, vamos dizer assim, atitudes que os discípulos tiveram foi estabelecer diáconos, que foi para cuidar de viúvas e de órfãos. Está lá em Atos 6, foi estabelecido os diáconos, foi para cuidar exatamente das senhoras e dos órfãos. Então, mas a Bíblia diz então que, de alguma forma, Noemi ficou sabendo que não havia mais fome em Belém. Ora, irmãos, eu vou repetir. Enquanto o Espírito Santo de Deus for o padeiro dessa padaria, não vai faltar pão em Belém. E todo aquele, escute aqui, se você tiver que gravar pelo menos uma frase de tudo aquilo que eu vou dizer aqui, grave essa que eu vou falar agora. Todos aqueles que saem de Belém em direção ao lugar que Deus não te mandou ir, que é Moabe, você sempre vai levar Malom e Quilion, a doença e a morte. Por isso que tem muita gente que saiu do propósito de Deus, fica doente, vai no médico, nunca sabe o que tem, nunca cura aquela enfermidade, ou é alguém que morre, alguém que se perde. Por quê? Porque saiu do propósito de Deus. Todo mundo que sai de Belém para ir para o lugar que Deus não chamou, sempre vai levar de arrasto o Malom e o Quilion, a doença e a morte. E a Bíblia diz que se passaram 10 anos, irmãos, 10 anos não são 10 dias, 10 anos não são 10 semanas, nem 10 meses, 10 anos é uma vida. O número 10 na Bíblia fala de completude. Completude. Eles ficaram uma vida lá. Eles desperdiçaram uma vida no lugar onde não deveriam ter ido. Mas a Bíblia diz que, não sabemos, naquela época não tinha o WhatsApp, mas vamos contextualizar. Noemi estava lá com seu celular e recebeu: Noemi, volta para Belém que não tem mais fome. Aí estava no grupo lá das irmãs Círculo de Oração lá de Belém, que ela nunca desfez do grupo, quem sabe. E ela resolve voltar de Moabe para Belém. E a Bíblia diz que quando ela resolve voltar, ela chama as 2 noras. E olha, irmãos, a gente tem que aprender com... Depois você lê em casa, são 4 capítulos só o livro de Ruth. O relacionamento dessa sogra com essas noras, que coisa mais linda numa sociedade, numa cultura que nós temos hoje, que o fica fazendo aquelas brincadeirinhas boba com sogra, né? Sogra é igual cerveja, é bom gelado em cima da mesa. Mas sem nexo, coisa ofensiva, né? Mas você vê essa história aqui, o amor dessas moças pela sogra e a consideração e o respeito da sogra pelas noras. E ela vai dizer: olha, minhas queridas filhas, chama de filhas, vocês não precisam me acompanhar, eu quero agradecer vocês por tudo de bom que vocês fizeram para mim, para os meus filhos. Volta para o seu povo, volta para os seus deuses. A Bíblia diz que as 2, a Orfa e a Ruth, começaram a chorar e falaram: não, nós não vamos te deixar, nós queremos te seguir. Então tá bom. Então elas estão vindo agora, as 3 saindo de Moabe, descendo. Moabe fica no alto, elas estão descendo com destino a Belém. No meio do caminho ela para de novo e fala: minhas filhas, olha só, eu já sou velha, por acaso vocês me acompanhariam, voltariam comigo lá para a minha cidade, esperariam que eu viesse me casar com filhos, esse filho viesse a crescer para vocês se casarem com eles? Não é bom que seja assim, não é justo, vocês são novas, vai viver a vida de vocês, volta para o seu povo, volta para os seus deuses. E a Bíblia diz que uma delas, a que se chamava Orfa, olha, lembra que eu falei, todos os nomes têm significado. Sabe o que significa Orfa? Aquela que vira as costas, ou nuca.
ela virou as costas. Quem sabe no meio da descida, quando a Noemi mandou ela voltar para o seu povo e os seus deuses, porque eles adoravam o deus Dagon, lá que é aquele deus metade homem, metade peixe, e tinha Dagon e o Milcom, que era o deus que aceitava oferendas de crianças recém-nascidas. Eles adoravam esses deuses lá. Ela começa a se lembrar das coisas lá da cidade, ela começa a pensar, e ela se despede e da sua concunhada, e a Bíblia diz que Orfa voltou para o seu povo e para os seus deuses. Eu não sei qual foi o tipo de saudade que ela teve, mas quem sabe quando ela virou as costas, irmão, ela começou a se lembrar, os esquenta lá de Moabe, que saudade. Os fandangos que tinha lá em Moabe, rapaz. E as carreirinhas que eu cheirava lá em Moabe. O baile funk de Moabe. Tati quebra barraco de Moabe. Ela começou a se lembrar do Wesley Safadão de Moabe. Começou a sentir saudade das coisas. Sabe o que aconteceu, meu irmão? A Bíblia diz que ela voltou para o seu povo e para os seus deuses. Igreja que me ouve aqui, nossa maior tristeza é conviver com as órfãs dentro da igreja. Estão conosco, mas estão doidinhos para voltar para lá. Então, se tem alguma órfã aqui, meu amigo, minha amiga, não perca tempo, volta logo para o seu povo e para os seus deuses. Você está com saudade de ir lá? Vai para lá, volta para lá. Para de perturbar e de tirar os outros do sentido que estão indo na direção do Senhor. Pior, quando órfã é alguém que está pregando como eu prego aqui. Está pregando, mas o coração está lá. Está me ouvindo como vocês estão, mas o coração também está lá. Esse é o problema. E nós vamos ter que conviver com essa raça de órfã dentro da igreja. É triste dizer isso, mas é bom que eles se pronunciem. E a Bíblia diz que ela pegou e foi embora. Então, pastor Roberto, de vez em quando Deus tira essas órfãs daqui, não fica triste não. É livramento. Aquele que está te dando tanta tristeza lá, que você está lutando para vir, deixa aí, irmão. Porque você segura, te fere. Deixa aí. Aqueles que são do Evangelho ouvem a palavra de Deus. E aqueles que não são, não ouvem a palavra de Deus. E a Bíblia diz então que Noemi olha para Ruth. Irmãos, sinceramente, eu nunca vi foto de Ruth. A minha Bíblia não tem, não sei se a sua tem. Eu não sei como é que era a Ruth. Você já percebeu que quando eu faço assim, quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou lendo um personagem, Davi, por exemplo, eu tenho na minha mente, eu tenho assim, eu crio. Vocês também são assim? Você cria o personagem, a nossa mente é terrível. Quando fala de Sansão, eu já penso num cara sarado, grandão, cabeludão, fedorento, né? O pessoal naquela época não está muito bem. Mas era um homem de Deus, certo? Quando fala lá de Raquel, a Bíblia diz que ela era uma tchutchuca bonita de rosto e de porte. Eu já penso ali, irmão, assim, aquela... Irmãos, eu sou pela Bíblia, a Bíblia diz tudo, né? Agora, quando a Bíblia diz que o cabra é feio, sai de baixo. Agora, e quando é ruim, também sai de baixo. Quando é bom, é bom. Quando é bonito, né? Mas voltando para a nossa amiga Ruth, eu nunca vi Ruth, mas quando eu leio, toda vez eu imagino que Ruth, se ela fosse brasileira, irmãos, na minha mentalidade, tá? Por favor, na minha mentalidade, eu acho que se ela fosse brasileira, ela seria nordestina, da Paraíba, baixinha assim, ó, tem paraibana aí? Eita, ela é de lá, ó, baixinha, bem marrentinha, sim. Noemi falando com ela: minha filha, olha só, a tua concunhada já voltou, tu não vai voltar não? Irmãos, essa moça tinha tudo para largar a Noemi e abandonar e voltar para o seu povo, para os seus deuses. Mas a Bíblia diz que ela botou a mão na cintura por minha conta.
Mas ela olhou bem nos olhos de Noemi e disse assim: escute aqui, ó Noemi, onde quer que tu fores, eu irei. O teu povo será meu povo, e teu Deus será meu Deus. Onde quer que tu pousares, pousarei eu. Onde quer que tu morreres, morrerei eu. E que o Senhor, que eu estou conhecendo agora, tenha misericórdia de mim, que se não for somente a morte que me separe de ti. Ai, irmão, eu creio que o papai do céu, quando olhou lá de cima, meu Deus, não, ai eu nunca vi uma declaração dessa de amor. Ai, irmãos, o nosso Deus está saudoso de ver uma declaração de amor. E vamos, essa moça é da terra da maldição. Eita, que eu fico até arrepiado só de pensar. E ela diz assim: quando tu morrer, eu quero ser enterrada do teu ladinho. Sabe, irmãos, eu não consigo entender por que Noemi estava impedindo essas duas moças de sair da terra da maldição e ir para Belém, que é a casa da bênção, a casa do pão. Eu não consigo entender. Mas Deus tem um propósito em tudo. E eu fico pensando que eu já vi que Jesus já fez isso também. Jesus vem quando dá chacoalhada para ver quem é que está com ele. De repente esse problema que você está passando aí é um chacoalhão de Jeová para ver se tu vai aguentar mesmo. Tá, pastor, mas com base em que você fala isso? Eu falo com base lá em João, lá no capítulo 6, você se lembra? Quando Jesus está falando ali, Jesus era meio fixado com esse negócio de pão, né? Jesus nasceu onde mesmo que eu esqueci? Onde foi? Belém. Olha, coincidência, irmão. Que coincidência. Jesus nasceu em Belém. Lá no capítulo 8, sabe o que ele faz? Ele estava combatendo com os religiosos judeus. Jesus não gostava de religioso, irmão. Religioso é a pior desgraça que tem. Aí Jesus falou assim: oi, vossos pais comeram o maná que desceu do céu lá. Eles comeram e morreram. Agora, olha só. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem parte comigo. Aí, irmãos, a conversa foi ficando tão pesada, que Jesus tinha os seus servidores e tinha os seus seguidores. Só em Lucas capítulo 10 fala que tinha 70, lembra? Que iam de 2 em 2. Só que nesse momento aqui, a Bíblia diz que foram saindo um por um, saindo um por um. A Bíblia diz lá no capítulo, já no capítulo 6, né? Jesus vai falar que, lá no finalzinho, capítulo 8, 6, 60 e pouco, ele vai dizer assim, que foram todos embora, só ficaram os 12. Jesus olhou para os 12, o pastor Roberto, e falou: e vocês também? Não querem ir embora não? Vai embora daqui, vaza daqui. Aí ficou aquele climão. Pedrão, só podia ser Pedrão, né? Calma que o mestre está nervoso. Senhor, para quem iremos nós, se somente Tu tens palavra de vida eterna? E nós temos visto e crido que Tu és o Cristo vindo de Deus. Irmãos, o Senhor está saudoso de ouvir uma declaração de amor como essa que Ruth fez. Onde quer que Tu fores, eu irei. Onde quer que Tu pousares, pousarei. Teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. E quando eu leio Romanos capítulo 8, eu vejo que Paulo, irmãos, Paulo é tremendo. Eu vejo lá no capítulo 8, Paulo estava meio saturado. E quem sabe ele falou assim: para mim deu, chega, acabou, Senhor. Já sofri demais, chega. Eu vejo Paulo sentado assim em Romanos 8, parado. O que eu vou fazer da minha vida agora? Aí começa a refletir. O Senhor deixa a gente de vez em quando, dá uma linhazinha na pipa para tipo, vai lá ver, vai pensar. Vai para o cantinho do castigo. Olha lá. Aí a gente está pensando, e Paulo ficou pensando: para mim não dá mais não. Mas daqui a pouco ele começou a pensar de tantas coisas, tantas maravilhas que Deus fez na vida dele, do arrebatamento ao terceiro céu. Eu falei assim: eu quero parar, mas o que pode me separar do amor de Cristo?
Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a espada, a nudez, a fome. Ah, Senhor, como está escrito, por amor a Ti somos entregues todos os dias à morte, como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque eu estou bem certo, Senhor, de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a largura, nem a profundidade, Senhor, nem o principado, nem potestade, nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Igreja que me ouve aqui nesta noite, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não vale a pena sair de Belém, não vale a pena voltar para os antigos deuses, para os antigos povos com os quais nós compartilhávamos. Não vale a pena. Eu não sei, irmãos, eu não sei quem escreveu o livro de Ruth. Alguns dizem que foi Samuel, outros não se tem uma noção de quem escreveu, mas alguns defendem que tenha sido. Mas uma coisa é certa, quem escreveu o livro de Ruth escreveu com um espírito de discriminação terrível, porque todo judeu sabe que Moabe é o lugar da maldição. Você pode ver, eu fiz questão de ler com vocês aqui, por 3 ou 4 vezes, nos 4 capítulos do livro, só tem 4 capítulos, e por 3 ou 4 vezes, dependendo da versão, você vai ver que todas as vezes que o escritor fala de Ruth, ele fala, e Ruth, ele bota uma vírgula e bota a Moabita. Tipo assim, eu não sei o que essa desgraçada veio fazer aqui. Deus tirou essa desgraçada lá da terra da maldição e trouxe para cá. E está aqui Noemi com Ruth, vírgula, a desgraçada da Moabita. Ah, irmãos, quando eu vejo isso, eu me vejo, onde estava eu? Ah, irmãos, eu me vejo todinho nessa história. E olha só, olha que coisa tremenda, irmãos, que na época do Antigo Testamento, as crianças usavam tablet na escola. Não, agora é heresia. Peraí, pastor, aí não, pega leve. Só que não é esse tablet que eu estou falando, não é esse aí eletrônico. Era uma tábua, tábua. Sabe o que é tábua? Tábua sempre existiu. Os pais pegavam, botavam uma bordinha na tábua. Imagina, isso aqui é uma tábua de madeira. O pai botava uma bordinha de madeira pregada aqui. Aí ficava um quadrinho. Aí os pais pegavam mel cristalizado. Sabe o que é mel? Já comprou mel quando no fundo fica o mel grosso? Eles pegavam aquele mel grosso e passavam na tabuinha toda, tá? Aí ficava aquele mel grosso. A criança levava aquela tabuinha para estudar. Quem ensinava eram os levitas, os sacerdotes na época, ou no tabernáculo, depois no templo. Era assim que era ensinado às crianças. Ela levava a tabuinha. Entre uma letra e outra, o mestre lá fazia o desenho num quadro lá da letra. As crianças copiavam no quadrinho, passavam o dedinho naquele mel e fazia o formato da letra. O professor ia ver se a letra estava certa. Uma vez que acertava, a criança passava o dedinho para escrever outra letra. Está entendendo como é que funcionava? Entre uma letra e outra, criança, né, irmãos, passando no mel, o que ela faria? E você sabe que o judeu aprende a ler e escrever lendo a Bíblia. Eles aprendem a ler e escrever na Bíblia. Então, todas as vezes que eles aprendiam a ler e escrever uma frase, uma palavra, ditado, era da Bíblia. Então, eles associavam a leitura e o aprendizado da Bíblia com a doçura do mel. Aí o Salmo 119, 103 vai dizer: ó, quão doces são as suas palavras ao meu paladar, são mais doces do que o mel à minha boca. É o salmista dizendo que conforme ele ia escrevendo na tabuinha, falava da palavra e ele associava ao mel. Peraí, mas que coincidência, rapaz. Olha só, a Noemi, que significa doçura, foi na terra da maldição
E junto com ela, que é a doçura, ela arrancou uma moça da terra da maldição e levou lá para Belém, a casa do pão. É isso mesmo que Deus fez. E é isso que Deus fez com a gente, porque foi através da doçura da palavra que Deus nos tirou do lugar da morte e da maldição. Por isso que os nossos amigos não conseguem entender. Todas as vezes, você é o taranto, vírgula, aquele que fazia, eu era, mas não sou mais. O antigo taranto já morreu, eu que sou nova criatura em Cristo Jesus. Eles podem tentar ressuscitar quem você era, mas a Moabita não existe mais. O Moabita já morreu. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E Cristo, através da sua doce palavra, nos tirou do lugar da maldição e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A doçura da palavra. Tu está entendendo? Eu não sou nem um pouquinho diferente de Ruth, não, meu irmão. Nem um pouquinho. Eu já vou encerrar, senão o pastor vai puxar meu paletó. Você está entendendo? Amém. Esse pessoal aqui é bom de Bíblia. E eu quero finalizar. Lembra que eu falei para vocês no início que o nosso problema é tentar sacralizar ou tornar abençoado o que Deus amaldiçoou? Isso não é capaz, não pode acontecer. Eu não posso tornar uma coisa que é ruim, mal. Agora Deus pode. Jesus, ele é especialista em muitas coisas, irmãos, mas tem uma que ele é imbatível: é transformar a maldição em bênção. Essa moça veio da terra da maldição e agora ela está em Belém, na casa do pão. Depois você lê a história dela, ela vai ter um encontro com um rapaz, e as coisas parecem, um monte de coincidência começa a acontecer com essa moça, e o Senhor começa a abençoar os caminhos dessa moça. Ela se casa, o tempo passa, ela se casa com esse Boaz, vai ter um filho chamado Obed. O tempo passa, esse Obed se casa, vai ter vários filhos, entre um deles se chama Jessé. Jessé depois vai ter 8 filhos, e dentre um dos filhos de Jessé vai ter um que se chama Davi. A Ruth, vírgula, a Moabita, é bisavó de Davi. A Ruth está na genealogia de Jesus. Meu Deus do céu, mas que história mais louca. Uma mulher que saiu da terra da maldição e agora está na genealogia do Salvador Jesus. Nós não somos nem um pouquinho melhor do que Ruth, irmãos. Nem um pouquinho. Jesus nos tirou do lugar da maldição. Ele usou de formas, quem sabe, inexplicáveis. Jesus usa às vezes de coisas loucas para confundir as sábias, para fazer o que Ele quer. Eu não sei de que forma você teve conhecimento do Evangelho, mas o importante é que um dia nós tivemos encontro com a doçura da palavra, e ela nos tirou do lugar da maldição, e ela está nos levando ao lugar da bênção chamada Nova Jerusalém, que é o lugar que deve voltar para buscar a sua igreja. É o lugar que nós estaremos para sempre com Ele. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Meu irmão que me ouve, Belém é o nosso lugar.